E aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre intolerância religiosa. Vou trazer um assunto, uma matéria que saiu ontem no jornal da CNN. Tá lá no site deles, tá? Vou deixar o link da matéria na descrição do vídeo para quem quiser ler. É uma matéria bem curtinha, mas enfim. Teve uma professora de 51 anos, ela se chama Sueli Santana. Essa professora foi agredida no seu ambiente de trabalho por alunos de 10 a 12 anos. Essa professora, ela denunciou que ela foi vítima de ataques verbais discriminatórios por conta da sua religião de matriz africana e também ela relatou que ela sofreu agressões do tipo pedrada no pescoço. O quê? Não acredito. Na escola onde ela leciona. Mas aí você pensa que você saiu para trabalhar numa boa, aí você chegou no trabalho e daí tem meia dúzia de gurizinhos lá que não gostam daquilo que você está ensinando e simplesmente começam a te atirar pedra. Imagina só, isso aí é muito bizarro e é inaceitável. Já começa errado porque, pelo que ela conta, ela era chamada de bruxa, de macumbeira, de feiticeira, de diabólica. É você, Satanás. Isso está muito errado. Eu digo que falta conhecimento para as pessoas. Falta muito conhecimento para as pessoas. Tipo, eu não posso nem culpar. Eu posso? Não sei se eu posso culpar as crianças, porque a base ela vem de casa. Se bem que quando a gente é criança, a gente é meio fora da casinha. Por que eu digo isso? Vou contar aqui uma experiência pessoal minha, né? Mas eu tinha o quê? Eu devia ter uns, sei lá, 7, 8 anos de idade, não sei. Eu estava morando numa casa e eu tinha uma amiguinha na frente da minha casa. Uma vizinha, né, da frente. E eu ia na casa dessa menina para brincar com ela. Aí eu me lembro que um belo dia eu fui lá na casa dela, só que não tinha ninguém. Só que eu não entendi que não tinha ninguém. Na minha cabeça de criança pequena, eu achava que tinha gente, mas que não estavam me ouvindo. E daí o que a criança sem noção aqui fez? Juntou pedrinhas pequenininhas e começou a jogar na casa. Aí depois o que aconteceu? Aí a vizinha veio com tudo, foi contar para minha mãe e a minha mãe me encheu os pacovar com toda razão, me dizendo que não se fazia esse tipo de coisa. E eu aprendi. Então, é bem possível que ou essas crianças não têm muita noção, ou elas estão achando que elas podem fazer tudo, ou está faltando um pouquinho de ensinar limites para essas crianças. Ou tá tudo isso aí incluído no mesmo pacote. Ou nada disso. Enfim, que a gente não sabe de nada. Já começa errado quando a gente acha que sabe. Mas o ponto é que eu, estando no Brasil, onde a gente tem... Deixa eu ver aqui, deixa eu pesquisar para ver se tem mesmo. Tá, apareceu aqui para mim, eu pesquisei sobre a lei religiosa, porque eu queria saber, né? Diz aqui, ó, no Brasil, a liberdade religiosa é prevista na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, incisos 6, 7 e 8. O país é laico, não tem religião oficial e o Estado deve garantir o livre exercício de todas as crenças. Então, por lei, as pessoas têm o direito de acreditarem no que elas quiserem, na religião que elas quiserem. Se a pessoa quiser acreditar que nos ETs, ela pode acreditar nos ETs. Por que as pessoas ainda mantêm aquela ideia de que é só a minha religião que importa, é só a minha religião que é certa, é só aquilo em que eu acredito que vale? O que eu entendo é que, considerando que quando a gente nasce, a gente é como um livrinho em branco, a gente não tem noção das coisas, é muito provável que, se eu sou uma pessoa que não sabe respeitar a religião dos outros, eu já tenha presenciado, visto, percebido esse tipo de coisa no meu ambiente próximo, com as pessoas com quem eu convivo. Vamos supor assim, a minha mãe pode até chegar para mim, eu criança, e ela dizer assim, olha, você tem que respeitar a religião de todo mundo. Mas aí o que ela faz? Aí ela diz assim, ai, aquela vizinha macumbeira. Ai, aquele vizinho lá que sei lá, enfim. Vocês entenderam aí, né? Me falta palavras aqui nesse momento. Mas enfim, não adianta eu dizer uma coisa e eu fazer outra.
Já começa errado, porque a criança ela vai aprender muito mais por observação do que por você chegar e dizer para ela. Então começa por aí, começa com talvez esses pais tendo que ensinar um pouco mais de limite para essas crianças, para esses adolescentes. Talvez dar uma olhada no que esses adolescentes andam assistindo pela internet, porque tem muito conteúdo bunda por aí. Tem muito conteúdo que dissemina preconceito, que dissemina intolerância e todo esse tipo de coisa. Mas também tem muita coisa boa aí pela internet, é só saber olhar. É verdade. O negócio, então, é que nós deveríamos ter o direito de exercermos a religião que quiséssemos, sem nos preocuparmos em sairmos na rua e sermos apedrejados, ou em irmos para a nossa escola, darmos aula, falarmos sobre a nossa religião, de repente, e sermos julgados e sermos agredidos por esse tipo de coisa. E também, não vamos nem entrar nos detalhes que existe muita intolerância religiosa dentro das próprias religiões. Enfim, tem muita coisa que está errada e começa nos adultos. O que está nos adultos vai passar para a próxima geração. Pelo menos é assim que eu vejo, tá? Na minha casa, o que eu via nesse contexto religioso? Tipo, eu fui criada católica, eu ia na igreja todos os domingos, eu fiz catequese e tal. Eu não via a prática religiosa em si ativa na minha casa. No máximo que eu via era a tal da santinha que passava de casa em casa e eu via essa santinha chegar na minha casa. Mas era só isso, não tinha uma conversa sobre religião, não tinha esse tipo de coisa. E eu nunca vi problema assim nas outras religiões. Como eu já falei, eu tive muito preconceito com as religiões africanas por não conhecer. Mas lógico que eu nunca fiz nada. Eu tinha muito medo, na verdade. E tipo, eu sou humilde o suficiente para dizer que durante muito tempo da minha vida eu fui essa pessoa de mente fechada, que eu não queria conhecer sobre essas religiões africanas, mas eu tinha um motivo muito particular, porque na minha cabeça todas as religiões africanas faziam o sacrifício de animal. E como eu gosto dos animaizinhos, então eu não conseguia lidar com esse tipo de coisa. Então eu não queria chegar perto desse tipo de coisa. Não queria me envolver com esse tipo de coisa. Isso ainda hoje, essa história de tipo, o sacrifício animal, eu ainda não gosto. Tanto que eu acabei me aproximando da Umbanda. E aonde eu vou, pelo menos até onde eu sei, não é feito esse tipo de coisa. E ok, mas eu respeito as pessoas das outras religiões e tá tudo certo. Então, não tem problema, entende? Você tem que ser aberto para respeitar a diversidade, porque faz parte. A gente não é igual. E a magia tá nisso daí. Se a gente fosse igual, a gente ia ser um bando de soldadinho do Matrix lá e é isso. Ninguém ia pensar diferente, ninguém ia ter ideias inovadoras, ninguém ia sair fora da curva, fora da caixa, ia ficar tudo sempre igual, não ia ter evolução nenhuma. As pessoas em casa, elas já devem ser educadas no sentido de que elas precisam respeitar. Não importa o que. Você não tem que sair apontando o dedo e muito menos juntar uma pedra no chão para atacar no outro. Tipo, é totalmente fora da casinha. Enfim, eu falei para vocês que eu fui criada católica. E, eventualmente, teve um cidadão lá que era uma pessoa com quem eu conversava no mercado do meu pai, onde eu trabalhei. Chegou para mim um belo dia e, lê esse livro aí. Que livro era? Era o Livro dos Espíritos. Ali, eu não disse pra ele, eu não vou ler isso aí, que é isso aí, Livro dos Espíritos, eu li e foi muito legal, abriu um pouco. Então, por que eu tô falando isso? Tô falando pra você que tá me assistindo e ainda é cabeça dura, fechado, se abre, se permite estudar um pouco mais, aprender, que você vai ver que tem muita coisa que não é do jeito que você pensa. Inclusive, quando a gente acha que a gente sabe de alguma coisa, a gente está se fechando para todo o resto. E, spoiler, a gente não sabe de nada.